Tive forças e me apavorei. No dia seguinte, pelo horário do almoço, cuidava das arrumações na cozinha quando ouvi um estrondo em meu lar. Atílio tirava contra a parede da sala o seu rádio predileto. Daí para cá foram só perturbações. Passaram-se 2 semanas nesse clima de fechamento e mutismo. Já há alguns dias não ouvi a sua voz como ontem à noite, na porta do sanatório. Atílio nunca teve nenhum episódio dessa natureza. Nunca. A senhora conhece o temperamento sereno dele. É verdade. Posso saber agora quem lhe deu aquela orientação pelo telefone, dona Modesta, de trazê-lo para cá? Foi o senhor Eurípides Barçanufo. Aí, meu Deus! Que bênção! Será que ele já estava a par do ocorrido? Mais do que imagina, Candinha. Não só ele, mas toda a equipe do Hospital Esperança, sob orientação do Dr. Bezerra de Menezes, está desvelando com amor incondicional pelas lutas do movimento espírita. Nos últimos tempos, nossas sessões mediúnicas são muito voltadas a esse mistério. Poderei ver Atílio hoje? Primeiramente vou me assegurar melhor da situação mental e espiritual dele. Fique aqui em casa, vá fazer algumas visitas. Essa é a minha preocupação, dona Modesta. Como chegar aos parentes e explicar o que está acontecendo? Vão dizer que Atílio ficou louco por ser espírita. Candinha, para línguas ferinas ouvidos de cera. Quando cheguei ao sanatório, Inácio já havia visitado Atílio. Como está o quadro, Inácio? Atílio está lúcido, mas muito sedado. Pedi que retirassem a camisa de força imediatamente e o observassem. Será levado ao pátio para tomar sol. Podíamos fazer uma avaliação, Modesta? Vamos lá. O pátio estava repleto de pacientes. O dia claro tinha um sol convidativo. Localizamos Atílio e nos aproximamos. Bom dia, Atílio, cumprimentei com alegria. Dona Modesta. Sim, sou eu. Que faço aqui nessa casa de loucos? Enlouqueci também. Não, Atílio. Foi uma crise. Vai passar logo. Como se sente agora? Estou estranho. Confuso. E o senhor, quem é? Sou Inácio Ferreira, não se lembra de mim? Ah, sim, agora me lembro. Candinha falava muito do senhor. O paciente fazia as perguntas olhando para nós e baixava a cabeça para escutar a resposta, como um ritual. Quadro típico de quem está lutando para sair de uma fixação mental. Por que se sente estranho, Atílio? Voltei à pergunta. É como se tivesse esquecido tudo. Alguma coisa muito grave aconteceu e eu não consigo me lembrar. Parece que estou sem rumo. Onde está Candinha? Em minha casa. O que ela faz lá? Ela o trouxe aqui. Por quê? Não se lembra? Não. Você teve um momento difícil, Atílio. Uma crise de nervos. Só isso. Inegavelmente, o paciente estava perturbado. Preferimos mantê-lo recluso, sem visitas, até nossa próxima reunião mediúnica. Passaram-se 3 dias. Somente depois de trabalhos complexos conseguimos desvencilhá-lo das malhas vibratórias da falange dos dragões. Depois de Anás, ainda se aproximaram dezenas de outras entidades enfermas. Foi uma reunião inteira dedicada ao seu caso. No dia posterior à reunião conseguimos um progresso em seu quadro mental. Novamente visitando Atílio no pátio, sempre acompanhando Inácio, em suas visitas matinais, assim expressou o paciente com um novo tom emocional. Até quando pretendem me manter trancado aqui? Vejo que teve melhoras, disse Inácio. Hoje me sinto muito bem, quero ver Candinha ir embora. Agora me recordo de minhas obrigações lá fora. E o que tem a dizer sobre esse momento difícil pelo qual passou, Atílio? Foi minha vez de indagar. Só quero esquecer este instante, dona Modesta. Talvez um pouco de cansaço e nada mais. Voltarei com toda a força para minhas atividades.
Tenho muitos planos novos para a federação. Podemos saber quais são os referidos planos? Passamos um momento de alterações nas tarefas em São Paulo. Agora vejo claramente que terei de tomar algumas atitudes drásticas. Estava sendo muito pacífico. Ao que consta, já existe muito tumulto. Atitudes drásticas neste instante não será fator agravante. Dona Modesta, não se ocupe com esses problemas. Vocês aqui no sanatório não têm ideia do que seja um movimento espírita como o de São Paulo. Portanto, deixe comigo. O senhor está equivocado. Temos mais informações do que supõe sobre as manobras do orgulho humano em tais ambientes. Mesmo distantes fisicamente, nossas atividades espirituais nos últimos anos têm sido um polo de operações em favor da nossa seara. Sua vinda para cá é apenas o início de uma longa e árdua peregrinação de milhões de almas que se aportaram em condições espirituais paupérrimas no seio do movimento espírita no plano físico, e de milhões de outras tantas que ainda não regressaram ao corpo. Ficamos pelo menos 2 horas no pátio conversando com Atílio, explicando-lhe detalhes do transporte da árvore evangélica. Atílio ficou extremamente surpreso e sensibilizado. Quando estávamos prontos a encerrar a conversa, percebi a aproximação espiritual de um jovem muito bem posto, que pediu para transmitir uma mensagem a nosso companheiro. Vejo um jovem caminhando em nossa direção. Ele diz conhecê-lo, Atílio. Quem é, Dona Modesta? Ele disse se chamar João Castardelli. O senhor o conheceu? Indaguei para confirmar. Sei muito bem quem é, respondeu Atílio, com os olhos marejados e a voz embargada. Irmão Atílio, sou eu mesmo que regresso. Tenho acompanhado tuas lutas recentes. Sob a tutela amorosa de Eurípedes Barçanufo consegui essa intercessão abençoada para chegares até aqui. Perdoe-me pela forma, mas foi o que me restou fazer no deserto árido das provas a que te submetes. Tenho ouvido teus apelos sentidos nos momentos de dor aguda. Penetrei inúmeras vezes teu aposento no lar e ouvi tuas preces sofridas pelo bem do ideal. Não existe desamparo, irmão querido. Especialmente aos que trazem na alma as intenções nobres de servir e aprender. A Casa de Jesus na capital paulista está sendo atacada pelas velhas armadilhas das sombras que se iniciam, invariavelmente, em nós mesmos. Os nossos costumes ancestrais de poder e vaidade atropelam novamente a ordem da mensagem evangélica. O meu pai, José, que o irmão conhece bem, está desenvolvendo uma obra no bem e precisa de homens dispostos e seguros para o mister. Procuro sem pestanejar. Uma farta obra de amor desabrochará e precisará de ti, meu irmão. Atende ao nosso apelo, irmão querido. A cada qual segundo suas obras. A vida te entrega uma semeadura de oportunidades que se encontram afinadas com teus méritos e necessidades. No momento, a semente fértil do Evangelho carece mais de braços operosos que de administradores para ditar direções. Conquanto essa seja a preferência da maioria dos homens, acostumados ao destaque, Jesus o chama, meu irmão, ao serviço de erguimento do seu reinado nas frentes de caridade ativa e santificadora. Os honrosos compromissos da Federação serão assistidos por Eurípedes Barçanufo e sua equipe, e fazem parte de um complexo de iniciativas do mundo espiritual em favor do transporte da árvore sagrada do Evangelho vivido e aplicado. Não se iluda quanto às soluções imediatas nesse terreno. Décadas de muito descuido em vigilância ainda vão coroar as ações humanas em torno do espiritismo organizado. Siga teu curso. Eu te abençoo os passos em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. João Castardelli. Após a mensagem, Atílio não conseguiu pronunciar uma palavra sequer por vários minutos. Inácio, que sempre trazia um lenço em cada bolso, diante de tantas lágrimas que ali mesmo secamos, estendeu-lhe a peça de linho em apoio. O ambiente espiritual do trabalhador renovou-se completamente.
Candinha e ele ainda permaneceram em Uberaba mais 2 semanas a nosso pedido, para prestarmos juntos o socorro a Nas, que foi recolhido ao Hospital Esperança. Atílio passou de paciente a cooperador nos passes e em outras tarefas no sanatório durante aquele curto período, embora ainda internado e sob cuidados médicos. No último dia de sua internação, depois que lhe demos alta médica, marcamos um café em meu lar. A conversa estava hospitaleira e radiante. A fisionomia de Atílio era outra. Candinha estava efusiva. Há muito não vi o marido daquela forma. Sinto-me tão leve, exclamou Atílio com alegria. Desde a mensagem de João Castardelli, tenho a sensação de que me livrei de algo que não devia carregar. Renovei, sobretudo, meus planos para o futuro nas tarefas. Os ambientes estéreis do conflito improdutivo já não me motivam como antes. Além do que não possuo temperamento suficientemente burilado para ser útil em tais organizações. É muito desgaste. Alguém tem de fazer essa tarefa árdua. Não faltará quem a deseje, completei. Creio que, se não passasse por essa internação dolorosa, esqueceria definitivamente minhas reais necessidades. Em contato com a dor avaliamos melhor a extensão de nossas limitações e enfermidades espirituais. A dor educa e revela nossa intimidade profunda. É verdade, Dona Modesta. É verdade. Além disso, confesso que não sentia esse clima de simplicidade e amor autêntico há muito tempo. O ambiente do sanatório tocou minha sensibilidade. Uma aura de paz indefinível tomou conta de mim, levando-me a ter muita saudade dos meus primeiros dias na doutrina. Nessa época, meu coração batia forte com a tarefa. A caridade, a amizade, o apoio fraterno constituíam nossas motivações básicas no grupo espírita. Que saudade! Caro irmão, devido ao nosso passado repleto de interesses particularistas, desviamos facilmente da tarefa essencial. A fraternidade real pode ser substituída por velhas ilusões de projeção pessoal quando deixamos de escutar os chamados da consciência. Fico me perguntando, Dona Modesta, diante dos informes obtidos nestas semanas de convivência com vocês, por qual razão o mundo espiritual coloca tantos enfermos em um mesmo lugar? Refiro-me ao movimento espírita de modo geral, nele me incluindo, evidentemente. Tomando por base as lutas atuais do movimento espírita, que apenas engatinha em nosso país, fico imaginando o que será daqui a algumas décadas, quando contar com milhões de adeptos. Não seria mais prudente, ou mesmo útil, preservar certa distância ou ausência de contato? Por que reunir tantas almas falidas em uma só estrada? Não retornariam as mesmas ações? Por afinidade de necessidades, busca comum de interesses e, acima de tudo, identidade com os princípios que fundamentam a nossa doutrina. Creio que se resuma a isso, meu caro Atílio, os motivos desses reencontros. Se minha avaliação for sensata, situações antifraternais como as que vêm ocorrendo atualmente na capital paulista, não decorreriam da impulsiva necessidade de retomar o poder, como no tempo da Igreja. Até onde os dragões estão agindo em tais ocorrências? Ou não estão? Que caminho tomará nossa doutrina? Não sei se a senhora sabe, mas até mesmo o Sr. Francisco Cândido Xavier tem sido alvo de reprimendas. Alguns estudiosos do Espiritismo asseveram que a obra Nosso Lar jamais deveria ter sido publicada e, com isso, avançam em suas críticas também sobre a digna Federação Espírita Brasileira. Alguns chegam a dizer que em Pedro Leopoldo não há futuro para o médium e que seu trabalho não será reconhecido, caso não venha para São Paulo. O que nos espera, Dona Modesta? Porventura, estou sendo descortês ou sensato? Atílio, seu coração bondoso apenas se espanta com tanto descuido. Não há descortesia em sua análise. Muito ao contrário, sua percepção é rica de juízo e equilíbrio. Pelo que sabemos, entretanto,
Tudo isso era esperado em nossa comunidade. É o efeito natural do estágio de enfermidades que ainda nos consomem. Será boa para o futuro de nossa causa essa preocupação, que cada dia mais ganha destaque e adesões, pela divulgação correta do Espiritismo. Terá tanto valor assim pelo bem de nossa causa divulgá-la e nos guiar pelo desamor uns aos outros em nossas casas. O que é mais importante, a casa enquanto instituição difusora da causa ou a própria causa aplicada a nós outros na convivência? Divulgar algo que ainda não vivemos não seria insensatez. Arte onde a causa necessita realmente desse arrimo de nossa parte. Não seria melhor priorizar a qualidade em detrimento da quantidade? Suas indagações são muito sóbrias, irmão querido. As orientações que nos têm sido encaminhadas pelos amigos espirituais deixam claro que nossa causa maior é o amor. Entretanto, neste segundo período de 70 anos do planejamento para o progresso do Espiritismo, no qual nos encontramos, a difusão dos princípios deverão ser, ao lado da caridade, os pilares desse projeto. Se continuarmos insistindo em excesso por essa fidelidade aos fundamentos da doutrina, priorizando-os em detrimento das relações sadias e fraternas, podemos penetrar novamente nos velhos descuidos da intolerância e do sectarismo. A divulgação é fundamental, conquanto as interpretações possam variar ao sabor da riqueza contida no próprio corpo da doutrina. Teremos problemas se houver muita rigidez nesse particular. Já não estará havendo rigidez? Pureza doutrinária foi o ponto crucial de meu desequilíbrio na federação. Não confunda as coisas, Atílio. Seu momento infeliz foi causado por desafios íntimos que você mesmo ainda terá de vencer. Sim, concordo. Todavia, brotou dentro de mim a partir das lutas intestinas na federação. Ainda assim são suas lutas, antes de tudo. A senhora acha, então, que essa expressão pureza doutrinária é útil? A doutrina necessita de coerência, fidelidade e limites filosóficos para que seu corpo doutrinário preserve uma identidade cristalina, embasada no bom senso, na lógica e na razão. Todavia, se isso nos custar o retorno aos velhos hábitos da prepotência institucional, na qual uma só organização ou um só homem assuma a chancela diavalista da verdade, tombaremos automaticamente nas malhas da obsessão coletiva, que nos conduzirá a tormentos fatigantes nos ambientes doutrinários. Não temos papa, nem chefes e muito menos entidades que comandam no Espiritismo. A proposta original do Evangelho, que também é a da doutrina, é que existam servidores, servos do Evangelho e do amor. Essa palavra merece toda a atenção de nossa parte. Organizações que sirvam sem querer dominar. Homens que sirvam sem querer comandar. Servir, servir, servir e passar, recordando sempre que a obra não nos pertence. Seria melhor para nossa causa não existir esse esquema federativo de unificação? De forma alguma, Atílio. O problema não é o esquema, mas o abuso dos homens. Entrou Inácio na conversa. A organização da doutrina e a coerência doutrinárias sem intolerância são bem-vindas. Compreendo. Tem razão, doutor Inácio. Resta-me apenas uma dúvida. Vocês já leram a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Sim. Inácio e vários companheiros de nossa casa teceram várias discussões em torno dos ensinos do referido livro. Respondi enquanto Inácio acenava positivamente balançando a cabeça. Estão sabendo das polêmicas que surgiram em torno dele? Sim, sabemos. Porque o próprio plano espiritual apoia essa proposta de unificação. Porque deram tanto aval ao pacto. Não é uma ênfase exagerada do autor espiritual, Humberto de Campos, em colocar os órgãos unificadores como uma organização cuja missão é cuidar dos destinos da causa? Não creio. O que talvez nos falta é compreender que unificar é uma tarefa de todos nós. Não se restringe a uma organização.
Perguntei ao Dr. Bezerra sobre o assunto, e o benfeitor nos trouxe a recomendação de solidariedade aos caminhos da fé, ressaltando que quem assume compromissos dessa envergadura deverá ser o exemplo vivo de união, e que nossos irmãos serão severamente cobrados nas responsabilidades a eles entregues. Portanto, cuidar dos destinos da causa na ótica evangélica significa muito mais que zelar por pureza doutrinária. A tarefa de nossos irmãos, extensiva a todos nós, é zelar pela pureza de nossa convivência. Sem união legítima de homens não teremos unificação no ideal, unidade de sentimentos e diversidade de opiniões. União, meu caro Atílio, à luz da mensagem evangélica, é a capacidade de amar a diversidade de nossa raça humana. Se repetirmos os velhos desvios da história, nos quais abdicamos dessa atitude de amor incondicional, formaremos novamente as comunidades de interesses pessoais cujo centro de atração foi a organização religiosa. Nesse processo histórico de união tivemos erros clamorosos que nos afastaram das leis naturais ou divinas. Tais equívocos surgiram desse costume de massificar o pensamento das sociedades com objetivos hegemônicos. Uma comunidade que se ergue em nome de Jesus é reconhecida pelo interesse cósmico, e seu centro de atração é a consciência. O homem impediu a si mesmo de se conectar com a consciência. Mais ênfase foi dada à religião que é os fenômenos interiores da consciência, ponto elementar da ligação do ser humano com a verdade, essência divina da vida. A eleição de uma instituição que tem uma postura de rigidez hierárquica no seio da comunidade, para ditar o que é ou não concebível em nome do espiritismo, terá como consequência mais nociva a causa a formação de um movimento de massa, afastando o ser humano nela inserido do uso de sua capacidade individual de pensar e criticar. Isso seria extremamente lamentável em se tratando de uma doutrina cuja origem foi a postura iluminada de Allan Kardec, na qual devemos nos espelhar, onde a razão é seguida pela tolerância e fraternidade. A senhora acredita na possibilidade de isso ocorrer? Deus queira que não, mas tenho todos os motivos atualmente para pensar que sim. De minha parte, depois de tudo que passei em São Paulo, quase não tenho mais dúvidas sobre esse infeliz descuido do movimento. Lamento muito pelos acontecimentos, mas tenho certeza que essas instituições responderão no plano espiritual por esse desvio. Não só as instituições, Atílio, os obsessores também. É claro, não só os obsessores, Atílio, quem mais responderia? Atílio, à luz das leis divinas, quem aceita ser guiado não deixará de responder por si próprio. Quem aceita ser massificado abdica do direito divino de escolher, refletir e crescer, e, por efeito, prejudica seu desenvolvimento pessoal. Realmente, eu mesmo sinto-me assim em relação a mim mesmo. Atentei contra a minha própria consciência e, quando tive coragem para me expor e dizer o que penso, sofri um descaridoso processo de discriminação. A liberdade de pensar, nesses ambientes, é inaceitável. Por outro lado, começo a pensar na minha responsabilidade pessoal. Sentia-me como se fizesse parte de um grupo seleto e especial. Quando nos ambientes institucionais invadia-me uma sensação de grandeza e importância. Quando no lar. Quando no lar era assaltado por um sentimento de pequenez. Graças à companheira querida, minha Candinha, creio que estou enxergando melhor minhas reais necessidades. É quase sempre assim, Atílio. Há milênios estamos encontrando na organização religiosa a capa perfeita para encobrir necessidades profundas na vida pessoal, esperando ganhar o céu por meio de genuflexão e ofícios sacramentados, quando Jesus nos convocou a uma peregrinação muito mais desafiante, que está bem delineada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a missão dos 12. Nessa passagem encontramos tudo de que necessitamos para cumprir nossa missão na condição de cristãos autênticos. Porque aceitamos fazer parte de processos massificadores, Dona Modesta. Medo.
Medo de quê? Medo de enfrentar nossa realidade pessoal. No nosso estágio evolutivo, com raríssimas exceções, as estruturas de grupos são atrativas para o nosso egoísmo. Os racistas, os religiosos, os militares, enfim, todo o conjunto de pessoas que têm uma forma de pensar definida encontram nos grupos a força de que necessitam para sustentar suas ações. E grupos são mais fortes. De alguma forma, com isso, também atendem ao imperativo natural da lei de sociedade. No que tange à proposta espírita cristã, temos um grave desafio na construção de nossos grupos de serviços: colocar a consciência como núcleo central de nossas necessidades e aspirações. Como já disse, hoje começa um movimento de massa na comunidade espírita que, ao contrário da proposta da doutrina, conduz os adeptos a ter como referências as organizações institucionais que são falíveis, mesmo com seus muitos valores. Daqui a pouco teremos médiuns referências, grupos referências, oradores referência, e vai adiante essa iniciativa. Será um grave equívoco para nossa causa. Grupos, pessoas, médiuns, oradores, enfim, todos os tarefeiros deverão ser credores de respeito, carinho, mas jamais de idolatria ou autoridade para chancelar a verdade. Quando há massificação existe idolatria, ainda que neguemos. Nossa única e mais confiável referência é Jesus, nosso guia e modelo. Nosso problema, porém, meu caro Atílio, é mais pessoal que de comunidade. Traímos a consciência para atender às soluções e propostas da maioria. Não sabemos ainda como falar do mal-estar que sentimos diante de certas decisões e rumos nos grupamentos. E, por isso mesmo, agimos em desacordo com nossa aspiração mais profunda no campo íntimo. O mais grave disso tudo é que a tarefa ganha em proporção por for utilizando as forças grupais, enquanto a tarefa intransferível do campo particular raramente é atendida a contento. A tarefa em grupo, nesse prisma, causa a sensação de realização, crescimento. Muitas vezes isso não passa de uma vertigem de nosso orgulho. Muito mais fácil assim do que ter de se olhar, ser contra, saber discordar sem amar menos, contrariar os rumos sem o medo de perder cargos e passar pelo que você passou. É incrível dizer isto, mas acredito que tem muita gente trabalhando pela doutrina sem estar fazendo nada por si mesmo. No fundo, muitos grupos doutrinários nesses dias já caminham para uma autêntica hipnose coletiva. Não sei o que será da comunidade, caso optem por essa sequência infeliz de ações. Dr. Bezerra, a quem sempre indagamos sobre o assunto, nos disse que para essa primeira leva do transporte da árvore evangélica, espíritas de primeira vez, não há muita chance de escapar dessa ocorrência. Já no raiar do terceiro ciclo de 70 anos, que coincidirá com o amanhecer do terceiro milênio, teremos espíritas de segunda e terceira vezes na sua volta ao corpo. Mais maduros, depois de sofrerem alguns efeitos indesejáveis de sua recente desencarnação como espíritas, regressarão com intuitos novos, mais voltados ao campo pessoal. Os grupos, nessa ocasião, não serão a soma de muitas cabeças que pensam igual, mas de uma diversidade que aprende a convergir para um único ideal. E qual opinião a senhora e Dr. Inácio tem sobre essas casas que crescem e ficam enormes? Já notei que, quanto maior, menos simplicidade. Quanto maior, mais problemas. Na medida em que crescem, desaparece a fraternidade. Essa motivação para divulgar a doutrina tem levado alguns companheiros à preocupação com números. Números de atendidos, farnéis distribuídos, passes e até mesmo quantos frequentaram as sessões públicas. Atílio, meu caro irmão, Inácio e eu, por vezes, temos discutido esse assunto e cogitado que Jesus, em sua augusta obra, convoca servidores para todos os gêneros de tarefa. Primeiro chamou 12 apóstolos, depois convocou os 70, e mais adiante, na Galileia, reuniu os 500,
deixando claro que existem espécies diferentes de atividades e compromissos particulares. Tenho para mim, entretanto, que é o tamanho da tarefa que proporciona ou não os valores morais que devem norteá-la. Há casas pequenas com problemas severos de relacionamento. Então, como vocês enfocam o assunto? Pensamos, Atílio, interveio Inácio, que quanto maior a tarefa, maior deverá ser a capacidade de conduzi-la. Portanto, quanto maior, mais responsabilidade. Tamanho, medido em números, não é uma referência que indique necessariamente a presença do espírito cristão nos ambientes de serviço da doutrina. Apesar disso, como destacou Modesta, há tarefas de todos os tamanhos, e o maior problema dentro delas continua sendo nós mesmos. Mas vocês hão de convir que, quanto maior, mais problemas. Não é? Quanto maior, mais desafios, mais cobrança. Retornei à conversa. Uma obra como o sanatório que vocês dirigem já não é grande demais. Sem dúvida. Mas Inácio e eu temos aplicado uma fórmula que parece estar sendo abençoada pelo mais alto. Que fórmula é essa? Indique-me, por caridade. Jesus chamou 12, depois 70 e mais tarde os 500, mas deixou claro que onde se reunissem 2 ou 3 em seu nome, ele aí estaria. Portanto, acreditamos piamente que podemos ter muitos na tarefa, todavia, o que importa mesmo é estar reunidos em seu nome. Se forem 12, 70 ou 500, o importante é que seja em seu nome. Por experiências que já vivemos nos ambientes da doutrina, temos adotado a proposta do Cristo de ter 2 para dirigir e um terceiro quando for necessário desempatar. Assim, ficamos Inácio e eu na condução, cada qual com seu parecer. Quando não concordamos, colocamos uma pessoa de nossa afinidade para desempatar. Como muitos de nossos companheiros não têm o comprometimento com a tarefa, pegamos o Manuel Roberto aqui dentro mesmo e resolvemos tudo. Assim as coisas andam e não emperram. Pobre de mim, se quiser aplicar isso na federação. Lá, como na maioria das casas doutrinárias, não existem condições para esse tipo de direção, Atílio. Não. Claro que não. E por quê? Eu e Modesta contamos com uma questão básica a nosso favor, intercedeu Inácio. E o que é, doutor? Dirigir um sanatório de loucos significa enfrentar problema atrás de problema. Por isso não. Na federação temos problemas atrás de problemas. Há uma diferença, falou Inácio e pegou seu cigarrinho num gesto típico de quem tinha resposta na ponta da língua. Que diferença? Dirigir loucos não conduz a nenhum destaque, falou e deu uma baforada, deixando no ar aquele cheiro incômodo que tivemos de suportar. Entendi, expressou Atílio. Nisso o senhor tem razão. Eu mesmo adorava os problemas, porque depois vinham as compensações do destaque. E, para temperar a situação, creio que meu orgulho ainda me iludia com ideias fantasiosas de karma, como se os sofrimentos passados nesses testes decorressem de ações pretéritas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, afirmou Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Devemos, pois, nos cuidar com os desvios. Eurípides Barçanufo tem nos alertado com frequência sobre este aspecto de nosso aprendizado. Os impulsos para obrarmos para fora de nós são muito intensos. O benfeitor assevera sempre que espíritos como nós, com essa carreira milenar de fascínio pela grandeza, com a qual buscamos dilatar a importância pessoal, facilmente podem se entregar aos braços da ilusão, fugindo dos verdadeiros compromissos conscienciais. Por essa razão, a tarefa espírita deve ser analisada por nós como oportunidade. No início de nossa adesão ao Espiritismo, seguiremos as recomendações de participar e colaborar em qualquer campo de serviço. Com o tempo, todavia, compete-nos descobrir em qual quadro de atividades podemos ser mais úteis, tomando por base as próprias necessidades de aprimoramento.
Até esse momento de maior maturidade, busquemos servir e aprender sem condições. Posteriormente, mantenhamos a mesma linha educativa de auxiliar incondicionalmente, mas, dotados de mais dilatado discernimento, igualmente vamos aferir se o serviço está sendo útil também para nosso crescimento. É muito fácil nos envolvermos com a obra de fora e protelarmos a obra interna de libertação pessoal. Fácil encartarmos com quantidade e descuidarmos da qualidade. Muitas vezes o que chamamos de trabalho não passa de movimento. Reflitamos na pergunta do Mestre em Mateus, capítulo 16, versículo 23, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Os benfeitores de nossa casa têm lembrado com assiduidade a questão 1000 do Livro dos Espíritos, que diz: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Será que ao edificarmos uma obra de tamanha grandeza, como o sanatório, Inácio e eu estamos reparando como temos tratado nosso interesse pessoal na obra do Cristo? Você, Atílio, já se perguntou qual o motivo básico de sua presença nos trabalhos da Federação? Qual sua intenção em ser um diretor? Já avaliou se está mais senhor de seu próprio orgulho? Já o consegue identificar com mais discernimento? Além disso, se o identifica, o que tem feito para redirecioná-lo? Depois do autoconhecimento vem a etapa mais desafiadora, a renovação das atitudes. Nessa etapa, alguns parâmetros são convenientes à nossa autoavaliação, tais como: mantemos o espírito de desapego da obra que não nos pertence. Acolhemos com alegria aqueles que se aproximam para integrar o quadro de colaboradores. Estendemos a outros a chance que tivemos de conduzir as responsabilidades. Conseguimos ampliar o sentimento de humildade em reconhecer que precisamos mais da tarefa que ela de nós. Estamos dando ouvidos fraternos às opiniões que nos chegam acerca dos destinos do trabalho. Conduzimos a tarefa tendo como objetivo nos tornarmos dispensáveis a ela, caso seja necessário. Suas reflexões calam fundo em minha alma, Dona Modesta. Elas me fazem pensar e repensar meus caminhos espirituais. Diante de sua inspirada fala, a senhora acha que tem havido uma tendência para a movimentação exterior sem trabalho efetivo no campo íntimo. Este é o traço principal de nossa rota evolutiva, meu caro irmão. Muito discurso, pouco ou nenhuma prática. E por que nós costumamos ver as tarefas como missão? Dentro da federação, inúmeras vezes, a tarefa é destacada como uma missão grandiosa e urgente. Estamos em missão. As obras de grande porte são missões. Seus condutores são missionários. Creio que tem havido um equívoco no conceito de missão. Todos temos uma missão, a princípio, conosco mesmo. Isso é fato. Nesse passo, a missão é a libertação de nossa consciência do jugo de ilusão. Na medida em que amaduremos nessa tarefa essencial, tornamo-nos candidatos naturais a serviços mais amplos, de conformidade com as habilidades e os pendores amealhados ao longo do percurso das reencarnações. Entretanto, em nosso estágio de evolução, tem havido um fator que antecede a todas essas fases do crescimento, a reparação consciencial. Já submetemos aos amigos espirituais essa questão, e eles nos orientaram a respeito. Dr. Bezerra, oportunamente, disse que raríssimos são os espíritos que reencarnam na Terra com missões coletivas que não sejam para reparar o passado. Portanto, diante deste cenário, acredito que, independentemente do tamanho da obra, a rigor, estamos fazendo bem mais por motivos que atendem aos reclames de nossos registros de culpa que propriamente por amor legítimo. Os sábios guias, na questão 893 do Livro dos Espíritos, asseveram: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto.
A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Dr. Bezerra tem nos contado muitos casos de religiosos, incluindo espíritas, que chegam ao Hospital Esperança em situações íntimas clamorosas e que se supunham, quando encarnados, verdadeiros campeões da caridade cristã. Por conta do interesse pessoal. Isso que os orientadores da codificação chamam de pensamento oculto é o campo da vida mental que desconhecemos, e que muitos sequer desejam conhecer. Aí reside o interesse pessoal, que se disfarça dos modos mais sutis. É tão difícil se anular em favor da obra, meu Deus. Não creio que a questão seja se anular. O interesse pessoal faz parte da caminhada de ascensão. O problema é não saber radiografar suas formas subliminares de expressão. A desatenção total às suas armadilhas contínuas é que constitui o problema. Se anularmos o interesse, poderemos tombar no desânimo e na inconsequência em relação às responsabilidades a nós conferidas. Tudo tem de se situar na linha do equilíbrio. Hoje, infelizmente, para muitos de nós, uma realidade é patente. Nem sequer admitimos que exista um interesse pessoal de nossa parte nas tarefas em que cooperamos. Isso, por si só, já é uma grave questão. Só sei, Dona Modesta, que serei eternamente grato aos abençoados serviços do sanatório e a vocês, que me ampararam com tanto desvelo neste instante de testemunhos. Regresso a São Paulo com novas esperanças em meu coração. Se algo puder fazer pelo movimento, estarei sempre aberto, mas essa internação aqui me levou a perceber que, antes de tudo, preciso cuidar de minhas próprias necessidades, pelas quais nada ou quase nada tenho feito. Que alívio perceber isso a tempo. Muito obrigado a todos, especialmente a senhora e ao Dr. Inácio. A alegria é nossa em cooperar, Atílio. Os méritos, porém, são dos amigos espirituais que aqui te trouxeram para uma pausa. Particularmente nosso querido João Castardelli. Atílio integrou-se definitivamente às frentes de serviço das casas André Luiz na capital paulista, vindo a se tornar um de seus mais ardorosos colaboradores. Candinha, sempre ao seu lado, assumiu o trabalho com as crianças. O fim da década de 40 e o raiar dos anos 50 foram decisivos no processo de alicerçar as bases para o movimento espírita. De 1945 a 1955, vários acontecimentos definiram rumos institucionais que talharam caminhos irreversíveis. Por várias vezes, Inácio e eu, relemos as orientações que recebemos por volta de 1936. Quando o Dr. Bezerra, Isabel de Aragão e Eurípedes Barçanufo concitaram-nos vigilância em relação aos serviços junto à causa, pedindo-nos oração, trabalho e convivência fraterna. Nessa mesma década, em inúmeras ocasiões, foram realizados trabalhos específicos nas sessões de desobsessão e durante a noite fora do corpo em favor de irmão H e diversos outros tarefeiros dos desafiantes serviços da unificação na Seara. Com o tempo, ficou mais claro que a característica básica do tronco judaico-cristão que reencarnava no seio do movimento era de um grupo pouco afeito ao senso crítico. Foram milênios de exploração hipnótica coletiva em nossa mente. O orgulho era a causa de tal paralisia mental. Um processo de alienação em razão da fuga do mundo íntimo. Portanto, a estrutura mais marcante de nossa personalidade constituía-se em um grupo com pouca experiência espiritual em pensar rumos pessoais e descobrir as respostas para os conflitos interiores. Enquanto Maria de Nazaré e sua falange intercediam pelas sombras do Vale do Poder, Isabel de Aragão, atendendo ao pedido de Jesus, passou a ser a tutora compassiva e sábia da seara espírita, organizando e preparando equipes socorristas pelo bem dos centros espíritas. O pedido do Senhor foi por amparo incondicional às agremiações espíritas, para que o segundo ciclo de 70 anos não se consumasse em um quadro irremediável na obra da doutrina, assim como ocorreu com o cristianismo nascente.
O interesse dos adversários, a esse tempo, era exterminar a simplicidade, fincar novamente os alicerces do formalismo religioso e fechar os postos de amparo e esclarecimento na erraticidade. Para o mundo espiritual era claro um aspecto: espíritos como nós não poderiam fazer algo de melhor além do que estávamos dando conta de fazer. O que de melhor apresentamos em nossa alma é desejo sincero de largar o mal intencional. Por essa razão, os tutores espirituais da mensagem evangélica na Terra, mesmo conscientes das mais infantis distrações no seio da comunidade espírita, em tempo algum deixaram de estimular e endossar as realizações em torno da unificação e da caridade cristã, ainda que muitas delas nada mais fossem que expressões de personalismo individual ou institucional. Para almas gravemente enfermas como nós, que outra condição nos permitiria a vida a não ser trabalhar e trabalhar para reparar nossos dramas conscienciais? Somente assim, e disso sabiam os nossos benfeitores, não apenas largaríamos o mal indefinitivamente, mas igualmente, pouco a pouco, aprenderíamos como edificar o bem legítimo fora e dentro de nós mesmos. Apesar da nossa ilusão com virtudes que ainda não possuímos, nossos tutores jamais nos abandonaram nos roteiros do trabalho espírita. Eles sempre tiveram plena consciência da nossa condição espiritual infantil. Por essa razão, abonaram nosso descuido na obra e mantiveram-se pacientes e acolhedores ante os nossos ensaios no bem. Quais pais diante de seus filhos inexperientes, eles nos socorreram e socorrem na certeza de que mais adiante seremos cooperadores mais conscientes. Os bons espíritos nos enxergam como diamantes no lodaçal e agem com base na proposta do amor. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. Por esse motivo, o exemplo de amor de João Castardelli e sua equipe vem intercedendo há décadas em favor de melhores dias, espalhando a misericórdia e a bondade na semeadura da seara bendita do Espiritismo. Capítulo 13. Uma estranha sociedade espírita nos abismos. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam, e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, e ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis o que os tortura. O Livro dos Espíritos, questão 970. Entramos na década de 50 com desdobramentos nos conflitos antifraternais que se espalharam pelo país como um odor insalubre e indigesto. Enquanto isso, ao lado do joio, o trigo vicejante multiplicava suas expressões de bondade e misericórdia. Por várias vezes nesse decênio, Chico Xavier esteve em Uberaba a serviço. Nas ocasiões abençoadas, sempre que podia visitava nossa casa de orações e minha família. Em uma dessas oportunidades inesquecíveis, o médium participou de uma atividade voltada para os centros espíritas da região. A tarefa começou tarde, porque Chico tinha inúmeros compromissos profissionais. Dessa feita, acompanhado pelo seu chefe, Rômulo Joviano, iniciamos a sessão com intuitos bem definidos segundo orientação de Eurípides Barçanufo. Após oração e leitura, Chico começou a se remexer inquietantemente na cadeira. Logo a seguir, com a voz completamente alterada, em transe de incorporação, expressou: essa terra nos pertence. Uberaba é nossa e jamais abriremos mão do desafio. Nosso templo já está erguido nas duas faces da vida. Muito antes dessa casa amaldiçoada de insanos, nós já tomávamos conta desse lugar, desde o início do século. Portanto, retirem-se ou vão experimentar a dor da impiedade ou... Fez uma pausa e continuou com ironia: vocês podem se render aos nossos propósitos, quem sabe? Mantive-me em oração e atenta.
Pela visão percebia que, além da entidade comunicante, mais 6 espíritos rodeavam o médium. Estavam com roupas de abades dominicanos na cor vermelha e traziam uma cruz de caravaca estampada no tórax. Inácio iniciou o diálogo. A quem me dirijo? Sou Torquemada, chefe supremo dos dominicanos, os cães do Senhor. Servimos a verdade absoluta. Tomás de Torquemada. Surpreso, doutor. Não poderia deixar de estar, conquanto sempre sentisse sua presença entre nós. Somos da mesma laia. Desculpe decepcioná-lo, mas não me sinto mais assim. Mas traz por dentro o desejo incontido de cometer novas loucuras ou vai negar essa verdade? De jeito algum. Estou na condição de alguém que cuida de loucos para curar a minha própria loucura. Isso é uma balela, doutor. Somente os novos abades podem optar pelo caminho certo. Novos abades. Fundamos uma nova casta. Os abades espíritas dominicanos. A revelação dada a Kardec foi fruto de uma traição política em nossa esfera de vida. Nós, os dominicanos, e somente nós, possuímos autorização para revelar os assuntos do espiritismo. Pode clarear sua tese? Falou Inácio como um investigador, postura que sempre adotava nas conversas com os espíritos. Está mesmo interessado em nos ajudar? Falou a entidade de forma matreira. Fale, vou pensar, disse Inácio com certa sagacidade na palavra e demonstrando indisfarçável curiosidade. Desde séculos e séculos há uma guerra pela bandeira da verdade. Querem nos tomar o poder delegado pelo Cristo de Deus para espalhar o Evangelho. Diversas facções criminosas prepararam Kardec em surdina. Creio que tivemos uma infiltração em nossas hostes, até hoje não descoberta, que revelou ao inimigo todos os fundamentos do espiritismo dominicano, que veio para conduzir o mundo aos seus destinos. Uma facção de padres católicos e protestantes vai pagar caro pelo que fez. Somos os verdadeiros espíritas. Abades espíritas dominicanos. Inácio não se continha de interesse no assunto. Abade espírita dominicano? O senhor não conhece esse título, como é natural. Estar na matéria tem essa desvantagem. Você fundou uma religião espírita, Torquemada. Foi um desígnio de Deus. Minha tarefa pelo Evangelho ainda não foi concluída. Enquanto o próprio Cristo não aparece, sigo as ordens sagradas de meus maiorais. Eles estão em permanente contato com Jesus. Logo, eu também me sentarei ao lado do Senhor. Torquemada, não posso deixar de manifestar meu interesse de pesquisa em seu tema, falou Inácio, olhando para mim, pedindo um aval para a continuidade da entrevista. Estou aqui para isso, doutor. O senhor precisa mesmo ser bem esclarecido sobre o que vem ocorrendo para mudar seus rumos. Se vou mudar meu rumo não sei, mas diga-me, como esses maiorais fazem contato com o Cristo? Jesus mora longe, doutor. Somente por meio de viagens interplanetárias se pode chegar lá. E você acredita mesmo nisso? O senhor ainda tem dúvidas? Um dos nossos princípios não é a pluralidade dos mundos habitados. O que o senhor sabe sobre o degredo? Como acha que a raça adâmica chegou ao planeta? Quem o senhor acha que está trazendo o progresso para essa terra de expurgo? Nossa equipe é a mentora do espiritismo, doutor. Fomos traídos e pagarão caro por isso. Então você se considera um espírita, Tomás? Claro que sim. Quem são os verdadeiros espíritas senão os abades dominicanos? Por fim, ingressei também no diálogo. Boa noite, Tomás. Boa noite, Catarina. Meus respeitos ao seu nobre séquito. Você sabe que não sou mais quem diz que sou. Catarina está mais viva em sua alma que nunca. Isso é passado, Tomás. O passado nos reuniu, rainha. Por pouco tempo, Tomás. Por pouco tempo, o tempo não passa para almas como nós, mulher.
Fui e quero continuar sendo seu tutor. Nas suas angústias de infância, eu te amparei daqui da vida imortal. Nos seus desafios de rainha, eu te protegi. Sua família me fez juras eternas que vão se cumprir agora. Os valores são sangue de meu sangue, alma de minha alma. O passado ninguém muda, é bem verdade. Nosso modo de olhar para ele, porém, é uma questão de escolha. Eu tenho orgulho do meu, nisso reside a causa de nossos equívocos, Tomás. Eu não me sinto em equívoco. Por enquanto, irmão querido. Por enquanto. Infelizmente, nossa condição é tão caótica sob o enfoque espiritual que nem sequer temos coragem para admitir nossa fragilidade. Admiti-la significa iniciar um ciclo de muita dor. Jamais admitirei a derrota. Admitir-se fraco não significa derrota, Tomás. Ao contrário, para almas falidas como nós, é indício de melhora e coragem. Cada dia mais nos fortalecemos e temos mais adeptos na nova seara. Kardec foi preso rainha e agora está do nosso lado. Os acordos estão prontos. Preso. Sim. Esta foi nossa última vitória. Agora fica tudo mais fácil. Kardec está com vocês? Se duvidar, podemos trazê-lo aqui. Seus méritos me permitem essa medida. Você não é médium, rainha. Então verá. De que acordo você fala? Ele mesmo já está convencido de que foi um erro propagar a doutrina sob orientação dos vilões de ideias. Corsários iludidos que dizem trabalhar por Jesus tiraram de nossa mesa os planos para evangelização espiritual do mundo. Todavia, agora temos acordos bilaterais. As facções estão em paz. O espiritismo de Kardec passará também a ser o nosso espiritismo. Pureza doutrinária integral. Fidelidade máxima sem subterfúgios. Uma nova cruzada pela doutrina pura e santificada. Kardec renunciará ao título de embaixador de mais alto e conferirá a nós, os dominicanos, a santa honra dos ensinos novos no mundo. Teremos de volta o que nos é de direito. Mas que nunca continua valendo a bula licete ad capiendos, onde quer que os ocorra pregar estáis facultados, se os pecadores persistem em defender a heresia, apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros, sem apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isto for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. Novas fogueiras serão acesas, minha cara rainha-mãe. Foram vocês que criaram essa ideia de pureza. Baseados no Santo Evangelho, bem-aventurada a pureza. Lá diz os puros de coração. A pureza de coração só é possível quando formos fiéis. Nosso coração serve ao Cristo. Quem tem maior coragem que nós de enfrentar tantos obstáculos para que o Cristo impere nesse mundo? Se necessário, para que o amor tenha lugar, é preciso a força nesse mundo de degredo. Você está cego de fanatismo como outrora, Torquemada retomou Inácio, claramente irritado com a entidade. Cego, doutor? A qual cegueira se refere? Aquela que o senhor possui em relação ao que se passa aqui em Uberaba. Garanto que lhe passo informações em primeira mão, não é mesmo? Na medida em que a entidade falava, fomos percebendo a sua estratégia inteligente de desviar o assunto com informações que, àquele tempo, ainda desconhecíamos. Em alguns momentos da comunicação, Chico penetrava em tão profundo transe que o comunicante se manifestava em espanhol límpido. Preciso ter a humildade de me render aos seus informes, Torquemada. Estou na matéria e, de fato, pouco sei do que se passa no ambiente extrafísico de Uberaba. Porém, não expressam a verdade. Suas informações são fruto da insanidade que te acometeu. Uberaba é nossa casa. Foi escolhida por nós para ser a nossa catedral. No plano físico, sabes de nosso movimento. É verdade.
Os primeiros dominicanos do Brasil chegaram à nossa terra, mas nada aguardam dos vestígios de crueldade de sua proposta. Temos planos que desconheces. A seara espírita no corpo perceberá a tempo que a religião da verdade é a abadia espírita que a cristã